Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Um pequeno aviso à navegação. O episódio de hoje inclui algumas descrições de violência doméstica e sexual. Infelizmente, é impossível contar esta história de outra maneira. Por isso, se é algo que vos incomoda ou deixa desconfortáveis, não há problema. Sugiro apenas que saltem este episódio e daqui a 15 dias cá estaremos outra vez. Esperemos que com uma temática mais ligeira. Este episódio vai fazer alguém muito feliz, ou pelo menos assim o espero. O tema de hoje foi sugerido por um ou uma dos patronos ou patronas deste podcast através do patreon.com/bruapodcasts. Agradeço a sugestão, foi fantástica e aqui está o episódio prometido. No entanto, não são os patronos quem merece o meu maior agradecimento. Há uma mulher em particular a quem, pelo sim, pelo não, devo agradecer por tudo o que fez por este podcast, por mim e até pela minha família. Beyoncé, se estás a ouvir-me, quero que saibas que és a minha inspiração. E, se possível, partilha connosco parte da tua riqueza monetária e pessoal através do patreon.com/bruapodcasts. E agora, vamos ao episódio. Sean Combs, também conhecido por Puffy, Puff Daddy, P. Diddy ou simplesmente Diddy, nasceu em 1969 na comunidade afro-americana do Harlem, em Nova York. O seu pai, Melville Earl Combs, era um dos braços direitos do traficante de droga Frank Lucas e foi assassinado com um tiro de pistola quando Combs tinha apenas 2 anos. A partir daí, cresceu na pobreza. Mas o jovem depressa desafiaria as suas origens humildes e subiria a pulso. Com 21 anos, começou a estagiar na Uptown Records. Mais tarde, criou a Bad Boy Records, a sua própria produtora, através da qual descobria e desenvolvia talentos musicais. Ficou milionário e mudou para sempre a música americana. Segundo o artigo do Los Angeles Times, desde o início dos anos 90, Combs tem sido uma das figuras mais importantes na música popular negra, diz Jason King, académico especializado na cultura musical negra. É uma celebridade e um empreendedor performer. Mais que qualquer outra figura, Combs foi o responsável pela transformação do hip-hop de subcultura urbana em força global e corporativa. A lista de talentos desenvolvidos por Combs não me diz muito, mas isso é porque eu não sou propriamente especialista em hip-hop dos anos 90. Inclui uns senhores chamados The Notorious Big, Maze, Faith Evans, Total, Father MC ou o grupo The Lox. Até nomes mais conhecidos como o Usher, a Mariah Carey ou o Machine Gun Kelly lhe passaram pelas mãos e mais cedo ou mais tarde ele próprio deu o salto para a ribalta. O seu primeiro álbum, No Way Out, saiu em 1997 e atingiu rapidamente o primeiro lugar no Billboard Hot 100 Chart. Seguiu-se Forever, em 1999, The Saga Continues, em 2001, Press Play, em 2006, Last Train to Paris, em 2010 e The Love Album, Off the Grid, já em 2023. Entre álbuns, concertos, marcas de roupa e perfumes, restaurantes, uma série de outros investimentos e, claro, uma fatia significativa dos lucros dos artistas que foi ajudando a lançar, Combs entrou oficialmente na lista dos multimilionários da música, sendo avaliado pela Forbes como tendo uma riqueza acumulada de $1.000 milhões. Mas tudo mudou em maio de 2022. Por essa altura, o Estado de Nova York tomou uma decisão legislativa muito interessante chamada Adult Survivors Act, ou Lei dos Sobreviventes Adultos. Esta nova lei permitia que as vítimas de violência ou assédio sexual, cujos casos já tinham ultrapassado os prazos de prescrição,
pudessem apresentar as suas queixas, mas apenas durante o período de 1 ano, de novembro de 2022 a novembro de 2023. Escusado será dizer que durante aqueles 12 meses arrebentaram uma série de escândalos sexuais envolvendo personalidades como Donald Trump, Bill Cosby, Rudy Giuliani, Axl Rose, Jamie Foxx, Cuba Gooding Jr. e até o próprio ex-governador de Nova York, o Andrew Cuomo, e o mayor da cidade, o Eric Adams. Mas por entre esta explosão de casos apareceu uma mulher chamada Cassie Ventura, nada mais, nada menos que uma ex-namorada de Combs. A sua história era assustadora. Segundo um artigo do The Cut, Ventura diz que conheceu Combs em 2005, quando ela tinha 19 anos e ele 37. Alega que Combs controlava quase todos os aspectos da sua vida, desde a sua carreira na música aos seus dados pessoais e médicos. Afirma ainda que ele foi fisicamente violento em múltiplas ocasiões e que muitas vezes forçava a ingerir grandes quantidades de drogas. A queixa também alega que Combs forçou Ventura a ter relações sexuais com profissionais do sexo em várias cidades americanas, encontros aos quais Combs assistia e que também filmava. Ventura diz ainda que, a seguir a um jantar em 2018, Combs forçou a entrada no seu apartamento e violou-a, enquanto ela dizia não repetidas vezes e tentava afastá-lo. Ventura diz que depois disso terminou definitivamente a relação. É importante dizer que Combs negou totalmente as acusações e o caso foi settled, como dizem os americanos, em apenas 24 horas. Ou seja, Combs pagou uma quantidade indeterminada de dinheiro e o caso morreu ali. E também é importante dizer que o tal settlement não é uma admissão de culpa e é perfeitamente possível alguém inocente chegar a um acordo monetário com o seu acusador para evitar que o caso vá a tribunal. No entanto, Ventura não foi a única a dar a cara. Havia mais vítimas, aliás, muitas mais. E a partir de novembro de 2023, dezenas de outras mulheres, e homens também, vieram a público acusar Combs de todo o tipo de violência sexual, física e psicológica. Joy Dickerson Neal acusou Combs de a ter drogado, violado e filmado a agressão. Na altura, era estudante universitária. Lisa Gardner tinha 16 anos quando Combs e outro homem não identificado a violou a ela e a um grupo de amigas, apertando-lhe o pescoço até a fazer desmaiar. Uma acusadora anónima contou que Combs a forçou a ter sexo com vários homens depois de a drogar. Ela tinha apenas 17 anos. Rodney Jones Jr., um dos produtores de Combs no The Love Album, acusou-o de avanços sexuais não consentidos e de o obrigar a recrutar prostitutas para várias festas. E Thalia Graves acusou Combs e o seu guarda-costas de um daqueles crimes tragicamente típicos nestas histórias de homens poderosos e mulheres indefesas. A linguagem é dura, mas é importante entender a gravidade das acusações. Mais uma vez, de acordo com o The Cut, Graves alega ter sido violada por Combs e pelo seu guarda-costas Joseph Big Joe Sherman. De acordo com a queixa, Graves, de 25 anos, era namorada de um dos funcionários da Bad Boy Records, a empresa de Combs. Um dia, o produtor musical pediu para encontrar-se com ela para discutir o emprego do seu namorado. Assim que entrou no carro, o rapper ofereceu-lhe um copo de vinho que ela hoje acredita ter sido minado. Graves começou a sentir-se com a cabeça zonza e fisicamente fraca, e pela altura em que chegaram ao estúdio, ela tinha dificuldades em andar. A queixa diz que Graves perdeu a consciência num sofá e quando voltou a acordar estava nua e as suas mãos tinham sido amarradas atrás das costas. Combs violou-a violentamente. Quando acordou, horas mais tarde, estava sozinha. Diz que na altura não reportou o acontecimento à polícia porque tinha medo do poder de Combs e que ao longo dos anos, tanto ele como Sherman a forçaram a manter o silêncio.
Não vale a pena entrar em mais detalhes sobre esta ou outras acusações. Todas são igualmente horríveis. O retrato de Combs que emergia destas histórias era o de um verdadeiro monstro. No entanto, e curiosamente, ninguém ficou muito surpreendido. Combs já tinha fama de playboy excêntrico. As suas white parties, festas brancas, eram absolutamente lendárias em Hollywood. Uma vez por ano, Combs organizava festas extravagantes onde todos os convidados iam vestidos de branco e onde se servia comida de alta cozinha sobre o corpo nu de modelos negras. E havia, claro, muitos rumores. Outros rappers americanos, como 50 Cent e Eminem, já tinham deixado cair aqui e ali alguns comentários depreciativos sobre a forma como Combs tratava as mulheres, inclusivamente através da velha tradição do hip-hop de incluir referências mais ou menos explícitas nos versos das suas canções. Por exemplo, na música Fuel, que dizem ter referências a Combs, Eminem soletra a palavra raper, isto é, violador, e depois diz ter-se esquecido de um P, isto é, rapper, com 2 Ps. E tanto em Fool como em Antichrist faz sugestões nada veladas de que Combs terá dado ordens para matar alguns dos seus inimigos musicais. Já Kanye West e Ty Dolla $ign colocam referências a Combs na mesma frase em que falam de Bill Cosby e R. Kelly, outro músico acusado de violação. No meio de um verdadeiro turbilhão mediático, no qual a reciclagem de todos estes rumores acompanhava a revelação constante de mais e mais e mais alegadas vítimas, Combs acabou mesmo por ser detido pela polícia em setembro de 2024. E pouco depois, os procuradores americanos acusaram-no formalmente de 3 crimes: tráfico sexual, o transporte de pessoas entre vários estados com a finalidade de praticar prostituição, que é um crime federal na América, e finalmente uma coisa chamada racketeering conspiracy, sendo que racketeering é qualquer coisa como a obtenção de lucros por via de fraude, extorsão, coerção ou qualquer outro método ilícito. Claro que toda a gente foi a correr ler a documentação que acompanhava a acusação e entre os vários factos alegados pelos procuradores estava a descrição das freak-offs. Lembram-se das white parties, onde modelos femininas serviam de travessa de comida? As freak-offs eram 20 vezes pior. Ao organizar as freak-offs, Combs, com a assistência de membros e associados da Combs Enterprise, transportou profissionais do sexo entre estados e internacionalmente. As freak-offs ocorreram de forma regular, por vezes durante múltiplos dias, e muitas vezes envolviam muitos profissionais do sexo. Durante as freak-offs, Combs distribuía uma variedade de substâncias às suas vítimas, em parte para as manter complacentes e obedientes. Por vezes, sem que as vítimas soubessem, Combs captou e guardou filmagens das vítimas a realizar atos sexuais com profissionais do sexo. Depois das freak-offs, Combs e as vítimas recebiam fluidos por via intravenosa para recuperar do esforço físico e do uso das drogas. Everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Yes, sir. E é aqui que tropeçamos finalmente no motivo pelo qual estamos a falar dos crimes de Combs num podcast sobre teorias da conspiração. Segundo os procuradores, membros e associados da Combs Enterprise, incluindo supervisores, seguranças, staff, assistentes pessoais e outros funcionários da Combs Business, facilitaram as freak-offs, entre outras coisas, através da reserva de quartos de hotel, da obtenção dos materiais necessários para as freak-offs, incluindo drogas, óleo corporal, lubrificante, mudas de lençóis e equipamentos de iluminação, da limpeza dos quartos de hotel depois das freak-offs para tentar mitigar os danos nos quartos, da preparação das viagens das vítimas, dos profissionais do sexo e do próprio Combs para as freak-offs, e da entrega de largas quantidades de dinheiro a Combs para pagar aos profissionais do sexo.
Por volta de março de 2024, numa busca às residências de Combs em Miami, Flórida e Los Angeles, as autoridades encontraram vários materiais referentes às freak-offs, incluindo narcóticos e mais de 1000 garrafas de lubrificante e óleo corporal. Como devem imaginar, as 1000 garrafas de lubrificante ficaram famosíssimas. Eram o símbolo perfeito da vida e métodos de Combs, o excesso, o esbanjamento, o exagero e o deboche. Há poucas coisas melhores na vida que ver cair uma celebridade, especialmente se essa queda for temperada com detalhes sórdidos e humilhantes. Desta forma, a história de Combs e das suas vítimas ganhou contornos um bocadinho esquizofrénicos. Por um lado, era uma narrativa de horrores que tinha destruído a vida a incontáveis homens e mulheres. Por outro, era uma autêntica festa. Que tipo de maluco tem 1000 garrafas de lubrificante em casa? E entre o terror e a comicidade, Combs foi catapultado para um novo tipo de fama. Não era mais o violador solitário que abusa do seu poder atrás de portas fechadas. Combs era o arquétipo da grande paranoia sobre homens poderosos que organizam orgias secretas. Era o mastermind de uma autêntica rede de tráfico humano e abuso sexual em série. O líder de uma equipa de profissionais cujo trabalho era, em parte, facilitar os seus crimes, ou seja, era o cabecilha de uma verdadeira conspiração. Mas, como é lógico, isto não foi suficiente para a internet. Não teriam tempo de esperar pela investigação ou pelo julgamento. Era preciso mais. A lógica já a conhecemos de outras teorias da conspiração sobre elites que governam o mundo. Aquela gente conhece toda, frequenta as mesmas festas, as mesmas conferências, os mesmos sacrifícios humanos, e se Combs tinha realmente uma rede de crime organizado à sua volta, era inevitável que as celebridades com quem se dava fossem arrastadas pelo turbilhão. Quem sabia o quê e quando? Se até os adolescentes fãs de Eminem conheciam os rumores sobre Combs, que dizer das vedetas como Will Smith, Bruce Willis ou Owen Wilson, que partilhavam com ele festas ou quartos de hotéis de 5 estrelas? E será que as vítimas eram todas anónimas? Durante meses, dezenas ou centenas de mini-teorias da conspiração brotaram nas redes sociais e em fóruns da internet. E algumas sobreviveram o suficiente e transformaram-se num de 2 ou 3 factos que toda a gente conhecia sobre o caso Combs. O primeiro instinto foi reavaliar a vida do rapper à luz do que entretanto fora revelado. Por exemplo, a morte de Kim Porter, a modelo e atriz com quem namorara e tivera filhos entre 1994 e 2007. É que Kim Porter tinha morrido num contexto simultaneamente banal e um bocadinho suspeito. No início de novembro de 2018, Porter começou com sintomas de gripe. Depressa desenvolveu uma pneumonia e acabou mesmo por morrer. Há muito que os teóricos da conspiração estão de pé atrás quanto a esta história. A ideia de uma mulher nova, saudável, rica e informada poder deixar-se definhar em casa sem procurar ajuda hospitalar urgente. Ora, já em 2024, 10 dias antes de Combs ser preso, começou a aparecer à venda na internet um livro chamado Kim's Lost Words, As Palavras Perdidas de Kim, da autoria de um tal Jamal T. Millwood e baseado num suposto diário secreto da ex-namorada de Combs. A edição é do mais manhoso que há. O título é em letras grossas e alaranjadas e está colocado sobre uma péssima fotografia de baixa qualidade de Kim Porter, mas o conteúdo prometia revelações bombásticas sobre a verdade da sua morte, ainda que tivesse o cuidado, claro, de não abrir o flanco a possíveis processos de difamação. Por exemplo, logo na página 1, nos Disclaimers, lemos o seguinte em prosa deselegante e acidentalmente contraditória. Para a proteção de alguns dos envolvidos e da sua atividade criminal,
Algumas celebridades, performers e acontecimentos são representados por um X, devido à sua natureza altamente explosiva. Em algum momento futuro, esta informação será revelada ao público. Quanto à morte súbita de Kim, existem provas que apontam para a atividade criminosa e/ou envenenamento. O livro é claramente uma treta, não tem indicação de editora, a paginação corresponde ao que esperaríamos de um texto escrito em Word e impresso em papel barato, e a família de Kim Porter veio imediatamente negar a existência do tal diário secreto. Aliás, a Amazon até já removeu o livro do seu catálogo. Mas isso não impediu muito boa gente de o adquirir enquanto esteve disponível, com uma utilizadora do Twitter a dizer que tinha chorado muito com a sua leitura. Mas Kim Porter não era a única vítima secreta de Combs. O cantor Usher, que chegou a viver com o rapper quando tinha apenas 14 anos, o Combs, foi apanhado numa entrevista a descrever a sua vida na altura, que caracterizava como pretty wild. Havia coisas curiosas a acontecer, diz ele. Diziam-me, tens de relaxar, estás muito tenso. Vi muitas coisas e fui colocado em posições complicadas e tive de tomar decisões difíceis sobre o tipo de pessoa que queria ser. Tudo afirmações vagas que podem significar muita coisa. É tudo uma questão de interpretação. O que é certo é que poucos dias depois da detenção de Combs, Usher anunciou que o seu Twitter tinha, por coincidência das coincidências, sido hackeado e centenas de milhares das suas publicações desapareceram do dia para a noite, o que, claro, só inflamou os teóricos da conspiração. Algo semelhante, mas 10 vezes pior, aconteceu a Justin Bieber, o cantor que dispensa apresentações. Também ele se deu com Combs quando estava a começar a sua vida de cantor e quando era ainda adolescente. E quando o escândalo rebentou, uma velha entrevista deles os dois no programa do Jimmy Kimmel, em 2011, ressurgiu na internet e deixou toda a gente maluca. A certa altura, e por entre muitas gargalhadas, Combs diz que Bieber é como um pequeno irmão para a família da indústria e a seguir Bieber descai-se e revela que Combs lhe comprou um Lamborghini. A resposta do rapper transformou-se num dos clipes mais virais dos últimos tempos. Ele teve o Lamborghini durante alguns dias e teve acesso à minha casa. E ele sabe que não deve falar na televisão nacional das coisas que faz com o Big Brother Puff. Pior ainda, a dado momento, uma alegada nova canção de Justin Bieber, na verdade feita com inteligência artificial, começou a circular na internet. Chamava-se Lost Myself at a Diddy Party. Perdi-me a mim mesmo numa festa do Diddy. E algumas das suas encarnações vinham acompanhadas por um videoclipe no qual um boneco digital, tão parecido com o Justin Bieber como eu, caminha cabisbaixo por entre dezenas de cenários que mais parecem retirados de um videojogo da PlayStation 4. A letra inclui maravilhas cheias de significado, como por exemplo: "E agora vejo que o acordo trazia consigo o diabo. O que eu pensava ser a liberdade era um caso tão real de promessas enroladas em correntes. Tudo o que resta são estas dores silenciosas." À conta deste tipo de brincadeiras, uma visita a caixas de comentários e fóruns de internet demonstra que é mais ou menos consensual a crença de que Justin Bieber foi abusado sexualmente por Combs, e o facto de até agora ter permanecido em silêncio sobre o caso só demonstra que o pobre cantor, claro, está ainda a lidar com o ressurgimento do trauma. A utilizadora do YouTube Susan Summer, por exemplo, informa-nos num comentário ao videoclipe de Lost Myself at a Diddy Party que "estou a chorar. Toda a verdade sobre o pobre Justin está a ser revelada. Que ele possa lavar-se de toda a vergonha e ser livre."
Mas a internet não se foca só nas vítimas. Afinal, uma boa teoria da conspiração precisa de vilões. Como sempre, a versão oficial das coisas não é suficiente e, por isso, é preciso descobrir quem está realmente por trás do império de violência e mentiras de Combs. Diz-nos um artigo da Prestige. Uma teoria da conspiração viral propõe que Beyoncé, Jay-Z e Combs são co-conspiradores nas mortes de Michael Jackson, Aaliyah e Left Eye. A prova está, alegadamente, na canção She Knows, Ela Sabe, de J. Cole, e que reza: descanse em paz, Aaliyah, descanse em paz, Left Eye, Michael Jackson, vejo-te depois, assim que morrer. Adicionalmente, os teóricos afirmam que She Knows, o nome da música, é uma referência a Knowles, o apelido de solteira de Beyoncé. É um clássico, as mensagens subliminares escondidas na letra de uma música. Mas esta teoria não fica por aqui e criou já pequeninas subteorias que ajudam a confirmá-la. Por exemplo, algum desgraçado que correu a internet à procura de mais informações encontrou um alegado facto que, a ser verdade, é assustador. Tanto Aaliyah, Left Eyes e Michael Jackson, as vítimas do império de Beyoncé, Jay-Z e Combs, morreram em anos diferentes, claro, em meses diferentes, mas todos no dia 25. E pior, os alegados culpados destes assassinatos em massa também fazem anos todos no mesmo dia, neste caso no dia 4. E antes que perguntem, sim, fui perder 5 minutos da minha vida a googlar as datas de nascimento ou da morte desta gente toda. E confirma-se a coincidência. Tanto a morte das vítimas, a 25, como o aniversário dos serial killers, a 4. E é claro que dias de anos partilhados não são propriamente comuns em casos de assassinato. Os agressores não consultam a certidão de nascimento das vítimas antes de as matar, muito menos deixariam de subtrair ao mundo alguém que fosse uma genuína ameaça para a sua conspiração caso fizesse anos num dia diferente. Mas uma coisa é inegável: para o espírito paranoico e conspiratório que procura todo e qualquer padrão, todo e qualquer sinal de que está no caminho certo, um facto como este não pode ser só interpretado como uma coincidência. Afinal, quais as probabilidades desta gente toda fazer anos exatamente nos mesmos dias? A resposta é simples. É exatamente a mesma probabilidade de fazerem anos em qualquer outra conjugação de dias do mês. Mas se Beyoncé e Jay-Z celebrassem o aniversário em dias diferentes, o teórico da conspiração não reconheceria qualquer padrão. Ignoraria esse facto, aliás, esse não facto, porque nem sequer lhe chamaria a atenção, e continuaria à procura de outra coisa qualquer que saltasse à vista. Eventualmente, descobriria que conduzem o mesmo carro, que estiveram na mesma cidade ao mesmo tempo, no 11 de setembro, ou que gostam todos de pizza com ananás. Pouco importa. O que interessa é procurar, até encontrar. E, claro, na grande aleatoriedade que é o mundo, mais cedo ou mais tarde, encontra-se sempre alguma coisa. Mas há outra técnica conspirativa muito útil. Por vezes, o universo não nos dá padrões tão óbvios como 3 números iguais. É preciso um bocadinho de imaginação, ou melhor, fazer o oposto daquilo que um investigador desinteressado faria num caso semelhante, que é como quem diz, é preciso partir da conclusão e reinterpretar os factos ao nosso gosto. Vamos então imaginar que a Beyoncé é mesmo a líder de uma rede clandestina de serial killers da pop music internacional. Ora, sendo a Beyoncé a rainha indiscutível, o seu poder será certamente infinito. A mulher manobra os bastidores da música como os Rothschilds controlam a banca ou os Illuminati dominam os políticos. E o que é que fazemos a um ser super poderoso que tem a capacidade de destruir as nossas vidas como um deus zangado? Tentamos acalmá-lo. Mais uma vez, segundo a Prestige,
Esta teoria da conspiração parece fazer sentido quando consideramos o número de músicos vencedores de prémios que agradeceram pessoalmente a Beyoncé durante os seus discursos. A lista é interminável. Adele, que famosamente partiu em dois o seu Grammy para o dividir com Beyoncé em 2017. Lizzo, que lhe gritou um agradecimento em 2023. Britney Spears e Lady Gaga, que a cobriram de elogios na cerimónia dos prémios MTV de 2011. E há muitos outros exemplos. Há até momentos de delírio e de má educação que, vistos deste prisma, ganham contornos de épico heroísmo. Um dos momentos mais icónicos do século XXI, certamente, será o momento em que Taylor Swift foi interrompida por Kanye West durante um discurso de agradecimento nos prémios MTV Video Music Awards de 2009. West saltou para cima do palco e tomou a palavra, roubando o spotlight à ingênua e loirinha cantora que acabara de vencer um prémio. Tudo para gritar: Beyoncé tem um dos melhores videoclipes de todos os tempos. Ora, se a rainha da pop é, afinal, uma assassina em série, então faz sentido prosseguir com a inversão das coisas e achar que Kanye West não só não estava maluco, como era a pessoa mais séria e sábia daquela sala. Mais precisamente, West apercebeu-se que Taylor Swift não ia agradecer a Beyoncé e, temendo que a cantora fosse a próxima vítima, tomou a palavra para gritar histericamente elogios à rainha e assim salvando a vida de Taylor Swift. As teorias não ficam por aqui. Aparentemente, o divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez, que teve um caso com Combs, deveu-se ao facto de uma das famosas filmagens feitas pelo rapper incluir a Jennifer Lopez numa orgia maluca e estar prestes a ser leaked para a imprensa. O mesmo acontecerá em breve a Mila Kunis e Ashton Kutcher, um ator conhecido por ser grande frequentador das festas que Combs organizava. E durante alguns dias, a internet viu uma série de publicações com a foto de Combs, lado a lado, com a imagem de um corredor sem janelas e acreditou genuinamente que a casa do rapper em Los Angeles tinha uma passagem subterrânea secreta que ia dar à mansão da Playboy. É até possível que entre o momento em que termino de escrever este episódio e a sua publicação, uma nova teoria da conspiração surja do vácuo, ainda mais excêntrica e exagerada que as anteriores. Os paranoicos não têm descanso. No seu livro Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories, Rob Brotherton cita Victoria M. Pagan. As teorias da conspiração respondem à ausência de conhecimento com uma preponderância de explicações. São a manifestação da frustração causada pela falta de conhecimento no cerne de qualquer conspiração. Preponderância de explicações, adoro. Realmente, ao estudar o fenómeno Combs, ficamos com a sensação de que está toda a gente a produzir alegadas explicações em massa, como se a conspiração do rapper não fosse suficientemente coerente e precisasse da nossa ajuda para ser comprovada. E isto é o mais curioso em casos semelhantes ao de Combs. A presença de uma conspiração real não remove a vontade de criar teorias da conspiração. Não é suficiente que um dos maiores nomes da música pop americana, juntamente com os seus co-conspiradores, tenha criado uma autêntica rede de tráfico humano que escapou à justiça durante décadas. Não, é necessário sonhar mais alto, expandir a paranoia. À falta de uma genuína teoria da conspiração, já que a realidade se apressou a cortar a parte da teoria e deixou-nos só uma conspiração, os teóricos cobrem a verdade com camadas progressivamente mais grossas de ficção. Nunca se sentem satisfeitos e, pelo caminho, provocam um efeito secundário involuntário, mas deprimente. Neste momento,
qualquer curioso que se ponha a pesquisar sobre Combs terminará a experiência com um sorriso na cara. A mistura dos detalhes mais sórdidos com a imaginação à solta torna o escândalo infinitamente mais picante e até divertido. Mas também, de certa maneira, desvia-nos do essencial. Não é preciso teorias. Estamos mesmo perante uma conspiração verdadeira. Há mesmo conspiradores que terão de responder perante a justiça pelo seu papel nestes crimes. E, no entanto, a realidade não nos satisfaz. Não podemos aceitar o que já sabemos ou aguardar pacientemente que as respostas cheguem a seu tempo. Mais uma vez, segundo Rob Brotherton, tal como explicou o académico Mark Fenster, as teorias da conspiração não tentam apenas descrever algo que aconteceu. Elas oferecem-se para revelar conspirações escondidas, na esperança de persuadir as massas. Elas chegam com uma confissão tácita de que a verdade final está fora do nosso alcance, atrás da próxima cortina. Podemos vislumbrá-la, mas não agarrá-la. A conspiração está constantemente a ser desvendada, mas o santo grau das provas incontornáveis, as evidências inegáveis que alertarão o público e farão derrubar o castelo de cartas, ainda não foram produzidas. Quer se venha a revelar verdadeira ou não, a teoria da conspiração é sempre uma questão por responder. E é por isso, ou pelo menos em parte por isso, que milhares e milhares de pessoas em todo o mundo se têm dedicado a acompanhar esta novela. A promessa de destapar sempre mais um bocadinho dos mistérios, encontrar mais um co-conspirador, mais uma vítima, mais uma entrevista sinistra, mais um túnel subterrâneo ou uma garrafinha de lubrificante. Sean Combs, ou P. Diddy, pode ser um monstro, mas através do poder das teorias da conspiração podemos torná-lo num monstro ainda maior. Como se fosse preciso. Daqui a 15 dias voltamos com mais uma teoria da conspiração. Até lá. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em www.patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Muito, muito, muito obrigado por todo o teu apoio, Beyoncé, e até à próxima.